Olá, boa tarde, boa noite. Para quem nos acompanha, essa é a segunda edição do Diálogos Insólitos. Diálogos Insólitos é um evento do programa de pós-graduação em Antropologia Social. E nesses encontros, que acontecem sempre às sextas-feiras, uma vez por mês, a gente então vai debatendo temas que são bastante atuais ou que têm interpelado o nosso programa, e a partir sempre da perspectiva, do ponto de vista de especialistas do campo da antropologia. Então, na tarde, na noite de hoje, né, uma temperatura bastante amena em Manaus, mas com bastante frio em Minas Gerais, a gente recebe a pesquisadora Flora Rodrigues. Né? Flora Rodrigues Gonçalves, ela é doutora em antropologia pela Universidade Federal de Minas Gerais, e atualmente Flora trabalha na Fiocruz de Minas Gerais, né? E a gente vai então conversar um pouco e ouvir, na verdade, mais a Flora a partir do tema, né, da provocação do diálogo insólito de hoje, que trata sobre plágio e questões de autoria. Então, Flora, bem-vinda, que o calor de Manaus é bastante ameno pelo impacto longínquo da frente fria que assola parte do país, então que o nosso calor aqui ameno hoje possa aquecer um pouquinho aí o seu frio desde as Minas Gerais. Bem-vinda. Nossa, por favor. Ai, muito obrigada, Flávia. Eu quero agradecer o convite. Para mim é uma honra, na verdade, assim, de conversar com vocês e mesmo nesse frio aqui, que nossa, que essa noite acho que fez 2 graus. Eu nunca vi uma coisa dessa, né? É uma coisa bem. Eu tô com inveja vendo vocês de alcinha aí. Venha e traga doce de leite, por favor. A gente troca calor por doce de leite. E a gente quer trocar bastante conhecimento hoje também, né? Eu tenho certeza que esse tema interessa bastante a comunidade, né? Os estudantes, para entender um pouco mais do debate atual, desde a tua perspectiva e da tua pesquisa. Como eu te falei nos diálogos antes, né? Eu me interessei pelo teu trabalho ainda na REACT, né, há anos atrás, depois pude acompanhar, né, conhecer um pouco da tua tese a partir desse contato, e acho bastante pertinente. Né, as universidades brasileiras, o nosso programa também tem sido interpelado sobre essas questões concernentes ao que se considera ou não plágio, e acredito que, para além dos processos administrativos e das engrenagens burocráticas que sempre são acionadas, né, nos litígios que se geram a partir disso, é importante entender, né, com outras ferramentas, aí, com a teoria antropológica, o que isso pode, né, entender melhor outras formas para abordar essa temática, né, do plágio, mas também da autoria. Então, eu já me prolonguei demais, vou passar em definitivo para você, agradecer a Tainá e a Eduardo que estão no backstage com a gente, aí pedir quem está acompanhando que envie perguntas para a gente no chat, no YouTube, que vai ser um prazer animar um pouco essa conversa para a gente te ajudar a esquentar um pouquinho nessa sexta-feira fria em Minas e amena aqui em Manaus. Boa noite, que seja uma ótima conversa, Clara, à vontade. Beleza, pessoal, boa noite. Bom, né, como Flávia me apresentou, eu sou antropóloga e hoje e faço parte do GSEX, que é um grupo de estudo sobre gênero, e hoje trabalho na saúde coletiva, na Fiocruz. E é uma coisa interessante, né, que eu acho que muita gente pergunta, né, quando eu converso sobre isso, por que que, né, você que pesquisa a autoria, né, foi parar, né, na saúde coletiva, mas enfim, eu sou uma pesquisadora de gênero, e eu acho que é justamente pensar o gênero, pensar a nós, mulheres, que acabou me levando a estudar a autoria, né, porque eu sempre me perguntei por que as mulheres elas precisam, né, elas devem se sentir contempladas com essas variações de gênero sempre no masculino, né, que a gente às vezes traduz como homem metafísico, né, e que tem que nos representar tanto nos vocábulos, nas linguagens e quaisquer outras instâncias discursivas. E aí, né, essa foi a primeira inquietação que eu tive,
Eu até anotei aqui, acho que antes da gente começar mais a discussão sobre o plágio, eu vou pedir licença para ler um trechinho. Eu gosto muito desse trecho do livro da Glória Andaluzia, que chama o livro chama Falando em Línguas, uma carta para as mulheres escritoras do terceiro mundo. Aí eu vou ler aqui rapidinho, e qualquer coisa vocês vão escrevendo e tal, que a gente vai proseando. Por que sou levada a escrever? Porque a escrita me salva da complacência que me amedronta. Porque não tenho escolha, porque devo manter vivo o espírito de minha revolta e a mim mesma também. Porque o mundo que crio na escrita compensa o que o mundo real não me dá. No escrever, eu coloco ordem no mundo, coloco nele uma alça para poder segurá-lo. Escrevo porque a vida não aplaca meus apetites e minha fome. Eu escrevo para registrar o que os outros apagam quando eu falo, para reescrever as histórias mal escritas sobre mim, sobre você, para me tornar mais íntima comigo mesma e consigo, para me descobrir, preservar-me, construir-me, alcançar autonomia, para desfazer os mitos de que sou uma profetisa louca ou uma pobre alma sofredora. Aí ela, né, tem outra parte, vou recortar. Eu escreverei sobre o não dito, sem me impor com o suspiro de ultraje do censor e da audiência. Finalmente, eu escrevo porque tenho medo de escrever, mas tenho um medo maior de não escrever. Por que deveria justificar porque eu escrevo? Preciso justificar o ser chicana, ser mulher? Você poderia também me pedir para tentar justificar porque eu estou viva? Então, eu gosto muito dessa parte, porque é isso, né? O que a gente escreve é nosso, é do mundo, né? O que nos leva a escrever? E aí eu entrei nessa reflexão sobre esse lugar menor ocupado por nós, mulheres, mesmo que fosse nos vocábulos, né, discursivamente, e fiquei pensando, né, como que a gente é subtraída, assim, diariamente das nossas agências, né, e principalmente a partir da ideia de autor, que né, autor, um substantivo masculino, acaba não abarcando tantas outras autoras que surgiram, inclusive a própria mulher autora, né, enquanto a produtora de conhecimento, ela é um advento muito recente no Ocidente. Então, e é um lugar que foi ocupado com muita luta, né, luta feminista, feministas, né, várias lutas, são vários feminismos, enfim. E aí né, esse é um capítulo da minha tese, né, que eu falo sobre o plágio, e o que eu proponho nesse trabalho, né, o que foi minha pesquisa? Foi propor que a autoria ela é uma forma de experimentação, né? A autoria ela vai participar de vários mundos, onde ela é acionada, onde ela é copiada, plagiada, multiplicada, né, desenhada, inclusive experimentada. Então, hoje, né, quando a gente pensa em autoria hoje na nossa sociedade ocidental, euro-americana, enfim, a gente pensa no quais são as ferramentas que caracterizam essa autoria, ou seja, as ferramentas que fabricam a noção de autor, a noção de pessoa, né, a nossa individualidade, a nossa redução de pessoa às coisas e vice-versa, os textos, as agências das palavras. Então, sempre que a gente falar sobre autoria, a gente está falando sobre propriedade. Isso é muito importante entender, porque né, o tema da minha pesquisa todo foi sobre propriedade intelectual e essas múltiplas autorias, né, em alguns grupos, coletivos que eu trabalhei. Então, eu falei do plágio criativo e até de patente, né, de fármacos, que também é uma forma de autoria, né, mas não como plágio. E hoje a gente vai prosear sobre o plágio. E eu percebi que a partir dessa reflexão sobre a autoria, eu fui levada a uma série de controvérsias que falavam sobre apropriação, né, ou seja, noção de autor, autoria, propriedade, indivíduo, pessoa, e que nem sempre esses discursos eles estavam prontos, né, ou seja, a minha ideia era abrir essa caixa de Pandora da autoria, assim, que já foi aberta também há muito tempo, porque a autoria é uma coisa que a gente
é um tema que nos é muito caro enquanto antropólogos, né? E pensar autoria é pensar no indivíduo. E pensar o indivíduo é sempre pensar em relação, né, gente? O terreno que o indivíduo foi produzido, no nosso imaginário é um pouco, né, controverso, se a gente for pesquisar toda a produção antropológica sobre isso, mas uma coisa que eu posso afirmar para vocês é que a definição de indivíduo hoje ela sofre um certo tipo de convenção que a gente usa como parâmetro, que é classificar o indivíduo como um sujeito de direitos. Então, o indivíduo é alguém com direitos, né? O sujeito de direitos. E aí, nesse contexto, né, a autoria ela tem sido pensada sempre como um vínculo, tanto entre o indivíduo e o seu trabalho, é, é, isso é uma coisa muito interessante, porque quando vocês escrevem textos, né, quando a gente escreve texto, aquilo é uma materialização do nosso trabalho e do que, né, então o que define, né, o indivíduo, muitas vezes é isso, né, a propriedade daquilo que é nosso, ou seja, isso a convenção legal chama direito autoral. E essa noção de autor, noção de autoria, e a própria noção de pessoa, o que a gente compreende hoje, né, eu acredito que a noção de pessoa ela é muito similar ao que a gente entende hoje com o indivíduo moderno, moderno bem entre aspas, né, mas enfim, essa noção de pessoa, tal como a gente entende, ela é uma construção histórica e processual que permitiu, né, esse ordenamento sobre a própria noção de eu e a nossa forma de compor o mundo, que é sempre pensar, né, o sujeito, o indivíduo como sujeito de direitos. Até para pensar a própria história do plágio mesmo, que vai aparecer, o plágio aparece a partir do século XIX, e você, né, o que a gente percebe é que tanto o plágio, quanto a autoria, quanto a propriedade, eles têm uma história que se juntem, que se convergem justamente na consolidação da figura do autor, né, ou da autora, que vem do projeto cartesiano, do indivíduo, e também, em certa medida, por aquelas discussões sobre direito de autor que veio pós-prensa de Gutenberg, né, essa né, uma discussão, um embate entre o alto clero, a Igreja Católica, e depois os livreiros, enfim. Então, a propriedade intelectual, hoje, né, na sua atual regulamentação, ela envolve um conjunto de direitos privados, que vão abarcar duas extensões. Uma são os direitos de propriedade industrial, né, e a outra, o direito autoral. O plágio, que é o nosso objeto, né, de escrutínio hoje do nosso diálogo insólito, ele participa, né, ou melhor, ele transgride e subverte o que a gente está chamando de direitos do autor. Pensando agora um pouco do nosso universo, no meio acadêmico, né, o plágio, ele adquire contornos muito significativos. Por quê? Porque é um ambiente que tudo que é caracterizado pela produção original, né, de conhecimento é muito importante. Então, o plágio ele é sempre uma preocupação constante nas pesquisas científicas, porque uma das características mais importantes da autoria é o que? A exclusividade, né? A original, o gênio, a gente, né, o titular, por exemplo, do direito autoral, ele, né, utiliza sua obra, né, aquele texto que a gente escreveu aqui, né, eu utilizo ele do jeito que eu desejar, mas eu também impeço outras pessoas né, de acessarem, de reproduzirem, de copiarem ou de executarem essa obra. Então, né, é importante que a gente saiba e tenha muito claro que, né, essa produção original, né, do texto, ele fomenta muito essa ideia do que a gente entende como autor. E o que a gente, né, nesse trabalho com o plágio, o que eu percebi é que ele acontece por uma série de razões, assim, que vão versar desde a dificuldade de escrita, né? Vou pegar um trabalho que está ali mais fácil no Google ou de um colega, desde a falta de informação,
né? Ah, eu não sabia, né? Não sei o que é plágio, exatamente o que é plágio, né? Não existe uma política formativa nesse sentido, ou então falta de tempo. E também tem muito plágio, né? Às vezes o autoplágio, quando você se plageia a si mesmo, né? Que vem muito nesse interesse de aumentar o número de publicação dos pesquisadores, né, a fim de cumprir metas de produtividade, pressão institucional, enfim, a gente tem aí relatório Sucupira e várias outras coisas que, né, às vezes essa produção, ela surge matando mesmo a criatividade para cumprir protocolos, etc., e pode se configurar plágio. Mas mesmo que hoje a gente não tem uma legislação específica brasileira que concede que trata o conceito direto e expresso do plágio. A gente não tem. O que a gente tem é que ele costuma ser compreendido como sinônimo de fraude ou de apropriação indevida de autoria, e em casos específicos, a violação do direito autoral. O que a legislação hoje caracteriza legalmente como violação de direito autoral chama contrafação. Né? E a contrafação é o quê? Ela é uma reprodução, uma cópia e um armazenamento de obra ou fonograma que não é autorizado pelo autor ou pelo detentor do direito autoral, ou seja, aquele sujeito que tem a propriedade. Porque nem sempre, gente, né, se você pensar nas editoras de livro, né, o direito autoral é geralmente das editoras, são das editoras, não é do próprio autor. O autor cede o seu direito para a editora, né? Então, o detentor do direito autoral podem ser as editoras, as farmacêuticas, né, por exemplo, enfim, as gravadoras de música, né, elas detêm esse direito autoral. Mas assim, né, lógico, a discussão ela não é tão simples, e muito menos, e não menos controversa. E aí, né, o trabalho que eu me propus fazer foi acompanhar alguns casos específicos sobre plágio. E aí eu vou trazer dois aqui para a gente, né, discutir um pouquinho. O primeiro caso foi o caso de uma anulação de uma dissertação de uma aluna do UFMG. Ela, só beber um pouquinho de água. Eu gripei nesse frio, então a minha voz está pior do que ela já é normalmente. Mas enfim, o primeiro caso foi uma dissertação anulada pelo UFMG de uma aluna do mestrado, e né, nesse caso eu acabei acompanhando os processos, os percursos institucionais da denúncia do plágio mesmo. E aí o CEP, né, o CEP aqui não é o Comitê de Ética, é o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da FMG, ele, né, nas atas que eu fui atrás e tal, ele colocou que esse trabalho, né, dessa pessoa configuraria plágio por conter mais de 50 referências de sobreposição do texto da dissertação ao texto original da tese, ou seja, ela tinha copiado mais ou menos 50 referências, né, de um texto base. E aí eu até peguei aqui um trechinho, que é um trechinho desse parecer, que eu acho que é muito importante para a gente pensar como que o plágio ele é pensado institucionalmente, né? Então, assim, a decisão adotada pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, sustentada em farto material probatório, está revestida de legitimidade e confere segurança à comunidade acadêmica para ratificar o veredito, pois, além de combater a fraude acadêmica, cumpre-se função pedagógica no sentido de dar amplo conhecimento de que a improbidade intelectual é inadmissível no ambiente universitário e deve ser severamente repudiado. Mas esse parecer, ele é de 2016, mas ele é só o parecer final de um processo que começou logo depois da defesa de dissertação dessa pessoa, que foi em 2011. E aí que a gente vai ver várias questões controversas, né? Na época eu conversei muito com ela, e inclusive com a orientadora dela, e em off, uma das coisas que eu estava conversando com o Flávio antes de entrar,
que foi a justificativa que ela deu, foi exatamente que ela reconheceu que ela admitiu a prática do plágio, mas ela não reconheceu a gravidade de praticar o plágio, né? Ela justificou que ela não quis agir por má fé. Mas quando eu fui entrevistar ela outras vezes, né, ela rebateu esse argumento de que havia praticado plágio, e o que ela fez, né, foi obedecer a orientadora dela, que tinha dito, segue esse texto de referência. E ela falou que ela não sabia que seguir, né, dessa forma um texto de referência, né, essa forma textualizada, se configuraria um plágio. E ela também falou que o processo administrativo foi, né, bastante violento, não foi muito claro, e ela não teve um amplo direito de defesa. Isso foi uma das coisas que mais me chamaram a atenção na fala dela, porque ela, né, se defende, né, e ela só teve direito aí a uma parte do processo administrativo, depois ela não teve mais acesso. E o que eu acho interessante é isso, né? Ela não não acha que o que ela fez foi suficiente, né? Seria suficiente para perder o título. E já a orientadora, e foi a orientadora que denunciou. Eu só fui descobrir isso porque ela também não sabia. Foi quando eu fui conversar com a orientadora. E ela não me parecia chateada, assim. Ela até me falou: "Ah, a fulana, inclusive, é muito inteligente, né? Mas o que para ela ficou não é nem essa questão do plágio dessa aluna, né, para a orientadora, mas justamente como existe um despreparo, né, dos docentes para lidar com plágio, e não só dos docentes, mas como os próprios órgãos colegiados, né? Ninguém sabe o caminho de uma denúncia, o caminho de uma judicialização de uma denúncia, e não existe, né? Salvo raras exceções, é, não existe o compartilhamento de uma matriz simbólica, né, que possa dar conta de abordar o tema do plágio de forma ampla, de forma universal. E eu lembro que ela falou, nessa época, algo como a gente não coloca o problema da tipologia normativa do plágio, ou seja, a gente não está pensando no plágio, né? O plágio ele só vem à tona quando ele já é irremediável, né? E nesse campo que eu fiz, o que eu percebi, na verdade, e que eu queria trazer aqui para vocês, é que o plagiário, ele não é alguém que reivindica esse lugar de fala, né? Ou talvez ele só não consiga, mas o que pesa para o plagiário são sempre as denúncias, né, e as práticas cabíveis né, ao plagiador. E aí, depois que tem esse processo de acusação, eu acho que as narrativas, as contra-argumentações né, do que foi, né, do que está sendo acusado de plágio, acaba sendo esmorecidas enquanto discurso, porque tem um peso muito menor, né? Porque mesmo que, por exemplo, você não age de má fé, você não faça de má fé, como alegou, nesse caso, a plagiária, os debates públicos sempre vai tratar o plagiário sempre como o lado incorreto dessa equação, e essa é uma equação que não é nada binária, assim, né? Se você for pensar, né? Tem a aluna, tem a orientadora, tem os órgãos colegiados, tem a universidade, o conselho de pesquisa, tem o próprio texto, né? O próprio texto escrito, tem a própria dissertação dela que foi cassada, a dissertação que ela, né, seguiu, enfim, são muitas, né, muitas agências para ser considerada, né, nesse processo, então não tem como você falar, né, que não existe né, uma forma resoluta da gente compreender, né, da gente chegar a uma resolução. A Débora Diniz, que ela fala uma coisa muito interessante e que é bom, que faz a gente pensar um pouco além. A Débora, ela e uma linguista, chamada Ana Terra, elas falam que tem livros, né, só sobre plástico, que é muito bacana, assim, eu acho que tinha que fazer parte dos currículos todos, né,
das universidades, das escolas, enfim. Mas elas acreditam que o plágio, ele é uma apropriação, no mínimo, paradoxal, porque a propriedade de quem escreve o texto, ela é mantida, né, quem escreveu continua com a propriedade. Mas, né, não há uma perda efetiva de propriedade, mas o que existe é uma espécie de compartilhamento dessa propriedade, né, compartilhamento de bens. Mas o importante é que esse compartilhamento não é consentido, né, é uma comunalidade não consentida, e muitas vezes desconhecida pelo próprio autor, né, que foi plagiado. Então, quando a gente cria um texto, né, cria ideias, né, ou seja, os criadores de coisas, né, de qualquer coisa, né, mas os criadores de coisas, eles têm responsabilidades que são atribuídas a si, através da propriedade intelectual, e quem fala isso nem sou eu, é a Merlin Strater, né, ela fala que os criadores de coisas têm responsabilidades. E então, né, se for pensar nesse sentido, quando você compartilha um texto, alguns parágrafos ou até pequenas citações sem o devido crédito da autoria, eh, ou seja, sem essa responsabilização, né, isso é entendido a partir do nosso arcabouço, né, do nosso direito autoral e do nosso código moral, né, de conduta. Isso sempre é entendido como plágio, como cópia, como roubo, né, como pirataria. Então, nesse caso, né, a plagiária ela perdeu o diploma e o título dela foi anulado. Mas cada caso é um caso, né, né, vou falar desse seu segundo caso rapidinho, acabei que me delonguei aqui, eu escrevi algumas coisas, falei: "Ah, vou falar sobre isso, isso e isso", mas quando a gente começa a conversar, né, vai se estendendo. Mas esse segundo caso, ele é importante, porque ele vem do lugar do plagiado, né, eu acompanhei uma história que aconteceu com uma grande amiga minha, antropóloga também, a Lília, que ela estava escrevendo o mestrado dela, e aí foi atrás de algumas coisas que ela tinha feito na monografia, colocou lá uma parte do texto dela no, né, no link do Google e tal, para poder ver o que estava lá e tal. E aí ela viu que, né, o trabalho dela tinha sido plagiado, né, em grande medida por um, um padre, porque o trabalho dela, ela estudava o padre Libério e tal, que é do Oeste Mineiro aqui, um dos santos, e o processo de santidade dele. E aí ela viu que, né, o Gilmar, que era esse padre, tinha copiado grande parte do trabalho dela, inclusive das entrevistas que ela tinha feito, né, com os fiéis e etc. E aí ela tentou todos os diálogos acadêmicos, mas o que veio foi uma grande impotência, porque, além dela procurar o orientador do Gilmar, de procurar a coordenação do programa que a monografia dele foi defendida, ela nunca conseguiu um retorno favorável dentro da universidade. Então o que que ela fez? Ela falou: "Ah, eu vou para o Tribunal de Pequenas Causas", ela mora no Rio, né, então ela foi para o Tribunal de Pequenas Causas no Rio, e aí, eu só tem uma fala que ela, né, numa das entrevistas que a gente fez, uma fala que eu acho que é muito legal trazer aqui para vocês, porque fala muito dessa questão do autor e do que é seu, né. E aí ela fala o seguinte: "O que foi custoso é que eu descobri isso", quer dizer, descobriu, né, que estava sendo plagiado, "quando eu estava finalizando a dissertação, sabe. Foi muito pesado, foi paralisante. Foi muito fatigante, porque eu tinha consciência de quanto foi difícil escrever cada parágrafo daquele. Eu sou super preciosista, volto, apago, melhoro as palavras, enfim. Cada parágrafo daquele era muito meu, por causa disso, desse fazer, refazer, refazer. Enfim, foi muito difícil na época. E também ver o pessoal da universidade dizerem que eram tão vítimas quanto eu. Então, esse processo que teve o Gilmar como réu, ele foi levado à audiência conciliatória e a juíza pronunciou que para o processo ir adiante, né, precisavam de provas técnicas
e peritos, especialistas, e que o processo teria que migrar do juizado comum para né, e aí ela, né, ficou extremamente depressiva com esse, né, processo, e aí ela acabou né, se recuando, porque ela deparou com uma série de burocracias, né, para ela conseguir a próxima etapa desse processo, e ela desistiu. E é isso, né? Nós também não sabemos quais são essas etapas, né? O plágio é um pouco disso, ele é tão interdito que a gente não conhece nem as formas, né, institucionais e legais para a gente acionar nesses casos, enfim. E aí, além do adoecimento, né, do sofrimento mental, tem essa, né, essa desconsideração com o que era dela, né, com cada parágrafo daquele que era muito dela. E o que que a gente pode pensar, né, já pensando que eu estou quase aqui no meu horário, mas o que a gente pode pensar nesses dois casos, assim? Bom, tem uma coisa que é clara para a gente, que o plágio ele vai pressupor sempre o reconhecimento de um direito de propriedade do autor à sua obra, né? Então, o autor, como concebido nas acusações e denúncias de plágio, ele se configura tal como aquele indivíduo que a gente falou lá no comecinho, né? O indivíduo moral, o indivíduo autônomo. A obra, ela é de um autor ou de outro, mas ela é, né? E a sua cópia deliberada não vai ser só um roubo indevido e ser criminalizado, né, em algumas situações, mas ele vai ser justamente o furto daquilo que a gente configura enquanto indivíduo, né? O que configura o indivíduo tal como ele é. A posse do outro é a própria afronta contra a nossa propriedade intelectual, contra o nosso trabalho, né? O texto é como se, desde Locke, né, o texto, né, o nosso trabalho fosse uma extensão do que nós somos, né? Então, mas se a gente for pensar, se o autor fosse, né, a autoria fosse desvinculada de posse, aí o plágio já também não faria sentido. Mas se a autoria é possuidora de direito, o plágio, então, é contrafação. Então, se no primeiro momento, naquele primeiro caso, o autor, né, a autoria, ela desaparece para poder dar vazão, né, a outras coisas, né, a denúncia, o segmento, a cassação, nesse segundo momento, né, a autora se fortalece para denunciar a fraude, mas depois, né, ela não consegue dar cabo de toda aquela situação, né? E porque tinha também todo, né, um investimento financeiro, um investimento, né, mental e etc. E, né, acho que se existe alguma certeza também nesse campo, que a gente pode supor, né? Então não é certeza, mas que a gente pode constatar é, certamente que a autoria, o plágio, até a própria propriedade intelectual, isso nada disso é estável, sempre tem mudanças constantes, né? Se o plágio ele é diferente para o plagiador e para o plagiado, eu acho que as fronteiras ainda estão incertas, né? E aí isso pode surgir vários outros tipos de associações. Então, eu gosto de pensar do plágio como uma maneira de organizar a experiência da autoria, mas, consequentemente, ao organizar essa experiência da autoria, ela problematiza a própria noção de autor, né? Como diz o Foucault mesmo, o que é, né? O que é mesmo um autor. Então, então é um pouco nesse mundo, né? Nesse nosso mundo, onde o autor é colocado nesse sistema de propriedade, e ele o Foucault fala que ele é acreditado como uma instância profunda, um poder criador e um lugar originário da escrita, é nesse lugar que sempre vai surgir uma controvérsia, né? Ou uma, ou duas, ou três, ou várias. A gente precisa de alargar esse conceito, mas a gente não pode abandoná-lo, né? Não tem como abandonar a autoria. Então, o que a gente faz? Lógico que isso é um assunto para outra conversa, mas muitas outras sociedades conseguem pensar autoria coletiva, a própria noção de pessoa como distribuir, a noção de pessoa distribuída, né? Ou se a gente pensar as próprias autorias ameríndias, será que o plágio faria sentido ali? Mas enfim, eu acho que já encerrando, a provocação que eu deixo para vocês
é a seguinte pergunta, né? É uma pergunta que, na época, o meu orientador me fazia e que ficou me perseguindo, né? Virou meus fantasmas toda vez que eu escrevia, que era assim: quem escreve quando eu escrevo? E eu acho que é um pouco isso, né? Quem escreve quando a gente escreve? A gente tem que alargar esse conceito de autoria, porque além dele ser circunscrito em recortes muito profundos de produtivismo acadêmico, em produção de qualidade, na verdade, em produções de quantidade, não de qualidade, né? A gente precisa de tentar pensar, né, um conceito de autoria que seja além do indivíduo, e principalmente esse autor, né, esse conceito de autor que caiba outros recortes, né, generificados, racializados, de classe, como lembra mesmo aquele primeiro trecho que eu li. Mas a pergunta, né, é como fazer isso. Então, gente, muito obrigada. Foi um prazer estar com vocês. E sigo aqui disponível, se quiserem também compartilhar meu e-mail. Flora, muito obrigada. Que spoiler para a pergunta. Eu ia fazer a pergunta, você encerra fazendo a pergunta. Muito bom. Gostei muito de escutar. A gente tem aqui já uma pergunta no chat. Eu vou provocar quem está nos acompanhando, principalmente estudantes do nosso programa, mestrado e doutorado. Então, cumprimentar também a professora Luísa Flores, que é do nosso programa, que está conosco. E Hugo Fonseca, que é estudante do nosso quadro, Flora, ele pergunta: etnografias, relatos de terceiros, onde está o limite do plágio para esses exemplos? Eu não sei se a gente consegue pensar em um limite, né? Eu, né, atualmente, o que eu tenho feito é abarcar essas autorias né, que elas assinem como autoras também, sabe? Então, né, nos meus relatos de campo, eu tento fazer com que eles não sejam apenas os nativos, entre aspas, né? Que eles assinem, que eles participem das bancas sobre, né, as comunidades que eles vivem ou trabalham, enfim, eu acho que uma forma de evitar, né, esse roubo talvez nem plágio, mas um roubo de autoria, né? Se bem que toda escrita é uma ficção, se você for pensar, o Goethe já falava, né? É sempre uma ficção, mas pensar em dar um mínimo de autoridade, né, a esses interlocutores, né, acho que o mínimo que a gente pode fazer é colocá-los como autores também, né, mas eu não sei né, eu não vou ter uma resposta pronta para você, mas a solução que eu, Flora, hoje encontro, é abarcar essas pessoas como autoras, porque elas são, né, nesse debate a gente produz algo novo, a gente reinventa aí, né, que quer que seja, cultura, outras formas, enfim. Flora, esse movimento com o qual você expressa, né, a tua saída ou a tua resposta para esse problema que ele coloca, ela é uma saída já experimentada por outras pessoas, né? Cada vez mais a gente encontra trabalhos com esse tipo de autoria, né? A partir de diferentes abordagens, por diferentes convicções também. Mas eu te pergunto, indo de carona na pergunta do Hugo, essa é uma possibilidade no campo de uma tese, uma dissertação nula, né? Porque é possível pensar uma tese em que, além do examinado, da examinade, né, que convivam outras autorias, né, já que na estrutura acadêmica as teses e dissertações elas têm autoria, né, individual, né, é um sujeito, né, enfim, estou pensando aqui, você acha isso, pensando alto, eu sei que sua tese não chega, né, não trata disso, a gente está conjecturando, evidentemente, mas considerando os elementos que você mencionou, né, o que esse tipo de possibilidade abre para a gente para pensar, mas também para lidar com o processo da escrita de teses e dissertações, porque com artigos, com outros formatos, a gente já consegue minimamente, né, extrapolar esse limite, né, pensar autorias múltiplas ou que outros nomes que sejam, né, colaborativos, mas você acha que nesses limites desses produtos institucionais ligados a títulos, né, como doutorado e mestrado, o que você pensa sobre isso? Pois é, né, enquanto a gente não consegue alargar o conceito de autoria e,
né? Porque a minha própria tese é assinada por mim mesmo, né? E por mais que eu coloque lá que foram muitos que escreveram, né, e tudo mais, mas o nome está lá, né? Foi eu que defendi e tudo mais. Mas enfim, quando a gente não consegue alargar isso, o que eu tenho sugerido, né, quando me perguntam isso, é que coloque, né, esse interlocutor mais importante do seu trabalho, então, como seu co-orientador, né, ou como tem sido uma das saídas, além né, de participar das qualificações e tal, mas que ele também seja um coprodutor do seu texto já num outro lugar, sabe? É o que eu tenho sugerido, assim, como uma, né, não chega a ser uma prática né, de subversão, mas, né, acho que é um dos passos, né, como o Nego Bispo fala, contra coloniais, você abarcar essas pessoas nesses lugares que não são ocupados por elas, né? Enfim, mas eu também não, né, enquanto a gente não alargar esse conceito, ou, né, conseguir fazer com que essa normatividade acadêmica, né, seja modificada, e a gente já conseguiu até bastante coisa, né? Que na verdade não é nada, né? Quem consegue pouco, quem consegue migalhas, acho que conseguiu muito, né? Mas é que a gente tem várias bancas aqui, né, onde, né, um dos interlocutores da pesquisa sempre está participando, né? Eu participei de uma, né, que aqui a gente tem um hospital de referência, é o Sofia Feltman, e aí tinha uma enfermeira, né, aí teve uma defesa de banca que teve, né, sobre grafismo indígena, e veio, né, uma indígena Machacali, quer dizer, tem essas aberturas que são, né, ridículas no sentido de que são mínimas, mas são importantes para ocupar esses espaços que eles são, né, negados. E aí a minha sugestão é que, além disso, você coloque, então, essa figura como sua co-orientadora, seu co-orientador, porque aí ele vai ocupar um outro lugar e vai te ajudar a fabricar esse texto junto com você, né? E aí é uma coisa, acho que mais profunda, né? Mas é uma sugestão que eu deixo, né? Não... Fica a dica para o nosso programa, né? Não sei se a professora Luísa que está acompanhando conhece, mas eu não conheço no nosso programa, que nós somos recém-chegadas no programa. A gente tem menos de 2 anos ainda na pós-graduação, mas eu pensei aqui, eu imagino que você tenha se referido a esses casos de bancas em que pessoas de notório saber, essa categoria que se tem utilizado, eu acho que em algumas universidades, né, de notório saber para justificar a ausência do título acadêmico, né? E, bem, eu vi que chegou uma pergunta, eu vou fazer a pergunta porque eu tenho uma lista de outras tantas aqui para conversar contigo. Mas a Tainá Boas de Andrade, que é a mestranda do nosso programa, ela pergunta, pensando em hierarquia, houve falas sobre casos de professores universitários que plagiam alunos orientandes? Olha, essa palavra plagiam não, né, mas Tá. que, né, nunca apareceu, mas o que apareceu muito e até hoje me aparece são, né, orientadores que não participaram ativamente, não se responsabilizaram, né, não se responsabilizaram pela escrita do texto e são primeiros autores, né, de artigos e tal, que são escritos, sobretudo, pelos próprios alunos. Então, assim, isso, né, não tem essa alegação do plágio, mas tem essa, né, eu escrevi, meu orientador assinou, né? Isso tem demais, assim, isso é o que mais tem, né? E às vezes meu orientador assinou e eu fiquei só como coautor de um texto que eu fabriquei. Isso eu encontrei muito, assim. Isso tem a ver com uma pergunta que eu faria também, então já me sinto parcialmente contemplada pela pergunta da Tainá, e eu queria exatamente conversar um pouco mais sobre isso, né? Como é que esses diferentes atores estão implicados aí nessa trama, né? Mesmo em casos de não acusação de plágio, como esses que você mencionou, que infelizmente acho que a gente tem aí uma conexão fina, né, entre essa questão da produtividade, entre a hierarquia acadêmica e essa ocorrência que infelizmente é muito frequente no meio acadêmico, que é de, né, hierárquicos, superiores hierárquicos que assinam, né,
sem participação do produto. Tentando dizer de uma forma menos ostensiva, embora todo mundo entenda do que se trata. Mas existe também outras dinâmicas que envolvem isso, né? Nos dois casos que você trouxe, então eu fiquei pensando, por exemplo, no caso da mestra, né, que foi acusada e teve o diploma cassado, como é que os outros atores dessa trama foram implicados ou não, né? Orientadores, membros de banca, porque a sensação que eu tenho é que aparece muito mais, né, uma das partes envolvidas nessa trama, mas a gente tem um sistema anterior de legitimação desse trabalho que parece passar mais desapercebido, sim, ou passar mais intocado, né? Então, a gente julga a responsabilidade da plagiária, mas onde estão os outros agentes que participam da trama, né? A banca que conferiu veracidade, legitimidade, a orientação, enfim, estou pensando mesmo para, né, pensar, porque isso nos acomete a todos na gestão de programas, né? Então, um pouco te ouvir sobre isso. Bom, nesse caso, é até curioso, porque esse caso, ela defendeu, até a dissertação foi depositada na biblioteca, e aí a menina que tinha escrito uma tese, né, que era do mesmo grupo de pesquisa dela, pegou a dissertação dela só para ver alguma coisa ali, né, para consultar, e começou a ver que a tese, né, a dissertação dessa menina tinha pedaços do que ela tinha escrito. Então foi uma moça, né, que fazia parte do grupo de estudo delas, que percebeu e falou com a orientadora. A orientadora foi lá e pediu para tirar, né, a tese da biblioteca e conversou, né, com essa menina, e assim, eram teses com temas muito diferentes, né? Quer dizer, a dissertação dela era sobre capoeira, e a tese que ela foi acusada de plagiar era sobre futebol. Futebol não, era futebol, isso, capoeira e futebol. E aí ela, né, teve a orientadora tentou o diálogo, e aí essa menina a plagiária, né, ela já estava fazendo doutorado, né, em outro lugar, longe aqui do UFMG, e quando ela chegou, já tinha sido, né, implementado o processo administrativo. E aí, o processo administrativo, a primeira rodada, ela foi ouvida junto com a orientadora, e foi a orientadora, então, que denunciou o plágio. E aí foi que ela falou, eu que falei, ó, essa dissertação né, que eu orientei, é um plágio, né? Mas isso só foi visto depois, a banca só ficou sabendo depois, né? Quer dizer, ninguém desconfiou que seria plágio. E aí, pelo fato dela ter defendido e ninguém ter desconfiado que era plágio, essa orientadora teve que, né, pensando já nesses múltiplos atores, ela teve que comprovar que ela orientou essa menina com atas de encontros, quantos encontros ela fez, de quantos minutos, o que eles conversavam. Então, assim, ela teve que documentar todos os encontros de orientação para provar que ela tinha orientado, senão ela também seria acusada de plágio, né? Então foi uma situação super delicada, assim. Mas o que é mais emblemático desse caso é que aí quando ela perdeu o título, né, de mestrado, mas isso não é pré-requisito para você fazer seu doutorado, né? E aí ela foi defender o doutorado. Ela defendeu o doutorado bem quando saiu a notícia da cassação do título dela. E aí ela, né, isso é o que ela me relatou, lógico, que quando ela foi defender, tinha uma das amigas da ex-orientadora dela, e que ficou acusando o texto novo dela, que era um outro texto sobre outra coisa, né, da Bahia e tal, de plágio. Quer dizer, então o plágio ficou acompanhando ela, não acabou no mestrado, né? O plágio acadêmico, ele vai te acompanhar, principalmente quando é grave, assim, ele te acompanha, né? Em todas as, né? Você não se livra disso, né? O plagiário, ele é a persona non grata, né? Então ela ainda teve que lidar com isso no doutorado, em outro lugar, onde, né, em outra área, não era mais área de antropologia, enfim, né? Ela teve que lidar com isso.
E uma coisa que eu acho, né, importante nessa pergunta, que tem esses diversos atores, isso mobiliza muita coisa, mas não existe, né, na tese eu até escrevi um caminho, né, onde como é que acontece, primeiro a denúncia, depois a sindicância, como é que funciona, mas a gente não tem né, não tem com clareza como que isso acontece nas universidades. Cada universidade tem seu processo, né, mas eu acho que, né, quem está aqui assistindo, algum dos alunos, vocês sabem como funciona? Porque, né, eu dou aula na PUC também, e meus alunos não sabem como funcionam, né? É uma coisa assim, você também não fala, você só aparece quando já virou um caso, né, irrecusável, assim, incontrolável. E né, antes de encerrar essa tragédia dela, né, desse que isso acompanhou a vida, né, dela toda, ela desistiu da antropologia, ela falou: "Não tem condição, né, porque eu sempre vou ser a plagiar né, a plagiária, sempre vou ser quem, né, enfim, sempre você essa denúncia sou eu agora, né, principalmente você pensar na noção do autor, né, do indivíduo, né, o indivíduo dela agora é formado, né, é fabricado enquanto, né, é a plagiadora, e isso não saiu dela, ela mudou completamente de profissão e, né, foi ser fotógrafa de não sei o quê, essas, né, enfim, e ela mudou completamente, né, os últimos 10 anos dela de percurso universitário, ela abriu mão de tudo isso, porque o plágio, né, virou uma parte dela, assim. Acho que é um pouco isso. Não sei se eu te respondi, Flávia. Respondeu sim, é bastante impactante, né? Você trouxe o tema com tamanha densidade para nós, disputando, né? Acho que tem essa questão, né, de como se copartilha, vou usar essa expressão, na falta de uma mais adequada agora na minha cabeça, né, de autoria, então de como envolver nossas interlocutoras e dar não, né, mas de reconhecer um lugar, né, que não seja esse do nome fictício ou dos agradecimentos, mas pensá-los, né, como portadores de notórios saberes, participando das bancas, ou como co-orientadores das nossas dissertações e teses, né, além das autorias, né, múltiplas em artigos e outros produtos. Você trouxe elementos importantes que acho que são bastante pedagógicos para nós no PPGAS, para pensar como lidar com esse problema em termos de processo institucional. Né? Então, acho que chegou aqui uma última pergunta, eu já ia fazer uma conclusão da fala, mas acho que é importante, se você tiver disposição, responder. Você pode? Ótimo, Claro, Flora. Então, claro, gente. o Eduardo, que também é discente aqui do mestrado, está perguntando, nesses casos, todo e qualquer título pode ser revogado? Né? É Pode. muito comum ver tais casos, como os CEPs que você citou prosseguem nesses casos tardios. Você sabe mais desse trâmite? Sim, pode ser casos tardios. Teve uma menina que defendeu, acho que o doutorado na letras, e ela já era até professora em outro lugar, já tinha acho que 12 anos. Alguém fez o primeiro passo é alguém denunciar, né, e o conselho universitário da universidade acatar, né? Você faz a denúncia, o conselho universitário, né, ele vai analisar, né, você vai, né, vai analisar aqui esse texto tal, de fato aí sim vai se instaurar um processo administrativo, mas não prescreve, até porque não, bom, isso também não posso afirmar, porque o plágio não é um crime, né? O que eu acompanhei no FMG é que teve casos que já tinham 10, né, 8 anos, e que mesmo assim, ou seja, não tem como passar impune, viu, Eduardo? Uma hora, né? O Viveiros de Castro até fala, né? A gente tem que repensar o próprio conceito de criação, porque, né? A gente tem que inventar outras maneiras de discurso que não vão partir da criação como algo autoral, como cópia, porque é por aí, né? Se você tem, né, não tem um prazo, assim, não tem enfim, né, pelo menos no FMG, se você faz a denúncia, pode ser de muito. E aí tem várias denúncias, né? Não, eu acho que não se prescreve porque não é um crime,
né? Mas ele pode se tornar um crime a partir do momento que você cria a denúncia, enfim. Fiquei pensando agora, enquanto te escutava, em toda a questão das inteligências artificiais, né? Esses dias eu encontrei um aplicativo que melhora a escrita. E eu fiquei, gente, então você bota qualquer texto seu e assim, ao invés daquela revisão estilística que tradicionalmente a gente pagava, né, para alguém formado em área específica, mas é alguém que procura entender o teu estilo e corrigir o teu texto, né, e aí então um aplicativo que vai te dando dicas. Eu digo, gente, o que fica de você ali? Porque quando você leu A Moça que Foi Plagiada, né, toda essa ideia, aquele sofrimento que está presente em quase todas as nossas narrativas de escrita, né? Então, quem está aqui nos acompanhando, escrevendo dissertação, tese, capítulo, artigo de trabalho final, esse é um sofrimento que, né, que faz parte do rito da escrita acadêmica, pelo menos na antropologia, né? Então, esse sofrimento, as horas da folha em branco, né, do cursor piscando na tela, ou da caneta que não sabe para onde vai. Então, fico imaginando esses cruzamentos todos, né? Como é que isso também nos alcança, mas também como isso torna possível, né? Escrever, né? Já vi algumas reportagens, mas confesso que é tudo muito vulgar, as informações que eu tenho, no sentido de que eu nunca li um tamanho afinco, mas de informações sobre inteligências artificiais que produzem teses, né? Sim. E que não são plágio. Eles fazem exatamente uma mudança né, uma mudança de palavras, uma forma que não se configura plágio, né? Por dicionário de sinônimos, vai reconstruindo, ou seja, então, né, não tem nada autoral nesse sentido, mas você também é subtraído da sua autoria, né? Com esses softwares, Sim. tem vários, né? É uma coisa que é uma coisa interessante da gente pensar, porque cada vez mais, né? Existem tanto softwares anti-plágio, como esses softwares, os aplicativos, eles reescrevem passagens de texto a partir dessa troca de sinônimos, né? Eu lembro que tinha um que chamava Word Spinner, uma coisa assim, que Não ele... procure, vocês que estão assistindo. Ai, desculpa, gente. Mas a chamada era tipo assim, textos autênticos muito rápidos, crie textos autênticos, não sei o Numa quê. hora. E aí, né? Ou seja, ao mesmo tempo que você cria software responsável por pesquisar sobre a posição de plágio, você vai, não, peraí, tá solto, vou criar aqui um outro para conseguir, né, fazer aplicativos tem aplicativos que reescrevem artigos acadêmicos, né, com até certa rapidez e tal, e não vai cair num software desses, né, de antiplágio, assim, porque, enfim, né? O nosso tempo já está acabando, mas eu queria muito Gente. saber o que você pensa desses softwares de verificação de plágio, porque a tendência, inclusive nossa, na UFAM, é caminhar para a introdução, né? Quando eu estudei fora do país, isso era algo muito corriqueiro. Então, no e-mail de comunicação institucional já tinha um alerta antiplágio, então toda a documentação que eu tinha com a minha supervisora, ela já era submetida. E se constatado plágio, não era nem um processo professora e aluna, era um processo tipo da comunicação, era um alerta técnico do software para a administração. Era algo muito higiênico nesse sentido, né? E cada vez mais, eu, pelo menos como orientadora, infelizmente, tenho que fazer sempre isso, né? Primeiro, acho que estabelecer uma relação que me permita conhecer a pessoa com quem eu trabalho pelo texto, porque a gente conhece, né? Como uma mensagem de WhatsApp, e você suspeita a autoria, você diz, mas é você mesmo falando? Que escreveu isso, né? A relação de orientação que a gente cria, acho que com o tempo ela vai permitindo isso, né? Eu vou conhecendo a pessoa com quem eu trabalho, mas enfim, né? Para não me prolongar e você te ouvir mais um pouquinho nessa conversa muito boa de final de sexta, o que você pensa desses softwares para verificação de plágio? Quais são os limites ou quais são as possibilidades? Porque isso me parece mesmo uma tendência de se institucionalizar e ser usado como uma ferramenta que fortalece essa categoria acusatória que é o plágio, né? Eu acho assim que tem uma existência de um mercado, né, que funciona até meio, né, a partir dessa grande procura desses programas de paráfrases, tem esse mercado,
dos programas, né, antiplágio. E assim, né, a gente está numa situação de excesso de escrita, de excesso de textos, né, que tem qualidades questionáveis também, e num momento, né, assim, de uma falta de leitura e de todas essas coisas que nos afetam, né, que não sei se a gente estaria mais propenso a cometer plágios ou não, mas, uma coisa eu acho que, né, que é certo, né, que eu aposto que seja, né, positivo são, essas instituições, começarem a apostar mesmo nesses softwares contra plágio, assim, eu não vejo como uma forma negativa, eu só, né, tento não fazer um já fazendo, né, uma avaliação moral da desonestidade que, né, que vem com que é uma desonestidade intelectual, né, muitas vezes a gente, né, porque é isso que você falou, né, a gente escreve um texto e esse texto é muita coisa, né, esse texto é um adoecimento mental também, um sofrimento mental quando você está fazendo sua tese, escrevendo, né, é afetivo, você cria um vínculo e tal, e de repente alguém vem lá e, né, e simplesmente pega seu texto, faz um monte de, né, muda com paráfrases e tá ok, e não, né, quer dizer, e aquilo tudo que é seu também, né, que, né, é o seu trabalho, enfim. Eu não gosto de pensar em desonestidade, mas já acionando essa desonestidade, eu acho importante, sabe, na verdade, não sei se é importante, mas é inevitável. Acho que os softwares antiplágio hoje são inevitáveis, assim, nas universidades. Não, gostaria que não fosse, mas, né, ainda mais por essa grande pressão, né, de produção de artigos originais, mesmo que não sejam tão relevantes, né, mas assim, né, toda essa pressão acaba, né, fazendo com que cada vez mais você tenha o plágio, o autoplágio, que é quando você se pega um artigo seu e modifica poucas coisas, né, para submeter em outra revista. Então isso acontece bastante, né? Então eu acho que é inevitável. Flora, querida, foi um prazer te conhecer, ainda que virtualmente. Um pouquinho do nosso calor chegue aí para o frio que você está passando Ah, ainda. pois é, não, foi bom demais, gente. Delícia E estar aqui muito nessa sexta-feira com vocês. maravilha, muito bom mesmo. Aprendi bastante, acredito que quem está acompanhando a gente, quem vai acompanhar depois, né, que não síncrono, mas de forma síncrona, né, que aproveite também o diálogo. Obrigada por trazer o tema com tamanha densidade e cuidado, né, trazendo várias perspectivas para ampliar nossa visão sobre o assunto. E quero agradecer a quem acompanhou com a gente. 10 de junho, nosso próximo diálogo insólito volta, continuando a colocar dedos nas feridas para a gente pensar antropologicamente sobre essas questões um tanto delicadas. E quem vai estar com a gente dia 10 de junho, o tema é ações afirmativas, políticas de cota e desafios institucionais. E quem vem conosco é a professora Ana Cláudia Marques, do PPGás da USP, que integrou, né, a comissão que formulou a proposta de política de ação afirmativa na Universidade de São Paulo, no programa de antropologia. Então, fica o convite para quem está acompanhando, 10 de junho, nos nossos canais do GSEX e da UAMON, tá? Sempre às sextas-feiras, nesse horário, 17 horas de Manaus e 18 horas de alguma outra parte do Brasil que esteja nesse fuso horário. Flora, foi um prazer, muito obrigada. Teu texto a gente Obrigada, compartilhou, gente. super recomendo a leitura, tá bom? Te cuida muito, aproveita o Ó, frio, que esses encontros remotos logo deixem o lugar para encontros presenciais, ai, tá por bom? favor, né? Obrigada, Obrigada, gente. Tchau, tchau. Boa noite. boa noite. Obrigada, Eduardo e Tainá no backstage. A gente se vê em breve. Tchau, tchau.